Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer um breve comentário sobre 1 Coríntios capítulo 16, do versículo 1 ao 9. Vamos também quebrar esse capítulo aqui para não ficar muito longo. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém, e se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Bom, o apóstolo Paulo, ele está dizendo o seguinte, quanto a uma oferta, uma coleta que deveria ser tirada, ou seja, ela tem um propósito definido. Essa coleta ela ia ser feita em favor dos santos. Quais santos? Os santos que estão em Jerusalém. Por que será que Paulo queria, visto que tinha santos agora por vários lugares, né? Por que será que ele queria que se tirasse uma coleta, uma oferta especial para os cristãos que estavam no meio dos judeus, na verdade, vivendo em Israel, especialmente na cidade de Jerusalém? Olha, o que se acredita é que o nível de perseguição, até de, quem sabe, perder casa, perder emprego, não se sabe, mas é possível que os cristãos em Jerusalém, por causa de um judaísmo opressor, tivessem colocado eles numa condição muito difícil. Então, falando assim, o apóstolo, dentro da esfera da sua influência, e aqui ele está falando assim, fazei vós, ó Coríntios, também o mesmo que ordenei. É uma ordem. Deixa eu dizer uma coisa, os pastores, os presbíteros, né, e todo aquilo, os apóstolos e assim por diante, é reconhecidamente bíblico que há uma autoridade de Deus sobre suas vidas. E observe que Paulo não pediu, ele ordenou. Cada vez mais é difícil falar uma coisa dessas, né? Porque as pessoas têm dificuldades hoje de entender, mesmo porque quando nós confessamos a Jesus, nós confessamos Ele como Senhor. E nós nos tornamos servos, e algumas traduções não colocam a palavra escravo para não ficar pesado. Mas vamos convir aqui, isso não significa que exista algo que se possa colocar assim como se fosse um autoritarismo, mas há uma autoridade dada por Deus que deve ser respeitada. Então não é uma questão de obediência, mas seria uma questão de prontidão de vontade, que é o melhor colocado, porque senão você assim, olha irmão, tu faz isso por favor, irmão, tu podia fazer isso por favor. Olha, amados, eu vou dizer uma coisa, ainda que isso seja bonito e educado, não precisava ser assim, né? E, na verdade, estamos falando da Bíblia. Falando isso, ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Galácia? Bom, quando nós vemos o apóstolo Paulo mandando uma carta aos Gálatas, os Gálatas, eles viviam na Galácia. A Galácia é uma das províncias romanas. Então, meus queridos, observe que a Galácia, ela era uma região perto da Ásia Menor. Paulo estava em Éfeso, escrevendo a carta para os coríntios. A cidade de Éfeso ficava na Ásia, né? Que se tivesse... Aqui não adianta fazer porque vai ficar invertido para você ver. Mas aqui seria até bom mostrar um mapa, né? Então, temos a Galácia que está do lado da Ásia. Então, Paulo falou para os Gálatas, né? Para a Galácia, que deve ser ali várias cidades, como Antioquia, da Pisídia, Íconio, Listra, Derbe. Essas cidades fazem parte da Galácia. Então, eu ordenei a Galácia que tire uma oferta para levar para Jerusalém. E estou falando para vocês, ó Coríntios. Grosseiramente, a Grécia ela tinha na parte norte a Macedônia.
aonde tem os filipenses, Filipos, onde tem os tessalonicenses, né? Tesalônica, e tem a parte de baixo, aonde estava a Caia, aonde tem a cidade de Corinto, ou Coríntios, também a cidade de Atenas, né? E outras mais. Mas aqui falando então, Paulo está na cidade de Éfeso, que está na Ásia, escrevendo uma carta para os coríntios, que estão na Caia, e ele está dizendo então que falou para aqueles que estão do lado da Ásia Menor, que está na Galácia, que já tinha ordenado para eles e agora está ordenando, na verdade, de certa forma, para os coríntios, mas para a igreja que está na Caia, que é a província da parte de baixo da Grécia, né? Ou como fosse um estado da Grécia. Então o que ele diz assim? Ó, no primeiro dia da semana, cada um de vós põe a parte. Bom, no primeiro dia da semana é um dia de reunião. O primeiro dia da semana é o domingo. Então dá para ver que o dia de Pentecostes, Jesus Cristo ressuscitou no domingo, o dia de Pentecostes foi no domingo, e as igrejas evangélicas e a Bíblia no Novo Testamento passa a valorizar o domingo. Quer dizer, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade. Observe que não havia uma imposição de valor. Aqui está se levando em conta a algo que ficasse igual para todos, conforme o seu poderio, conforme a sua prosperidade. Que a sua oferta não seja um sinal, em vez de uma generosidade, mas de uma mesquinhez, até vamos dizer, né? Ou de até um valor pelo dinheiro, né? Amando o dinheiro. Ou seja, quando fala da prosperidade de cada um, há diferenças. Alguns podem dar mais e outros menos. E o amor ao dinheiro é uma das coisas que realmente demonstra onde está o coração da pessoa. Vamos falar aqui. Então, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. O apóstolo Paulo não queria que tivesse sido coletado na presença dele, mas antes da presença dele. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Olha só o que ele diz. Aqueles que recolhem as coletas, aqueles que vocês aprovam, que são sérios, que são honestos, que são provados para cuidar dessas ofertas, eu vou reconhecê-los, diz o apóstolo. E então ele está dizendo o seguinte: quem deve lidar com o dinheiro na igreja não deveria ser um só. Não deveria ser um só. E aí diz assim, para levar essas ofertas a Jerusalém, ele diz assim: e se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Observe que aqui vemos algo bem forte do apóstolo, né? E vou dizer uma coisa, tem momentos na vida que um líder tem que se manifestar, viu? Senão ele deixa de ser líder. Nós podemos sempre até pedir as coisas, sem pedir por favor. Ô irmão, tu podia fazer isso, coisa e tal. Mas vou dizer uma coisa para vocês, amados. Não existe igreja que se sustente sem um líder se manifestar. Tem momentos que tem que manifestar. Então o apóstolo diz assim, ó, eu ordenei as igrejas da Galácia, e aqui o negócio é o seguinte, eles poderiam até levar, mas se valer a pena que eu também vá, eles vão ir comigo. Isso aqui é uma coisa que está dizendo assim, ó, quem vai é eu vou, então se eu estou indo, estão indo no meu nome. É interessante essa firmeza de Paulo, que não é toda hora que nós vemos isso dessa maneira aqui. Mas vamos continuar? Aqui vai falar de alguns projetos dele. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia. Então, ele está na Ásia Menor, na cidade de Éfeso. Ele quer passar na parte norte da Grécia, né? Porque tem que passar um mar para fazer isso. Então, ele quer passar lá em alguma cidade, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco. Quem é que está lá na Macedônia? Já falei, eu acho, né? A cidade de Filipos, a cidade, os Berianos, Tesalônica, né? A Polônia. Então tem algumas cidades lá. Bem-vindo pode ser que fique convosco e passe também o inverno para que me acompanheis onde quer que for. Então, porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma grande e eficaz porta se me abriu e há muitos adversários. Então o apóstolo está dizendo o seguinte, eu vou ficar na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, até passar
o dia de Pentecostes. Depois eu pretendo, isso aqui são planos, projetos dele. Então eu pretendo ir à Macedônia e depois de passar para a Macedônia, porque eu tenho que passar a Macedônia, eu desejo então ir estar com vocês. Eu não vou estar com vocês antes, porque eu quero poder ficar mais tempo com vocês. Então o apóstolo fala aqui do inverno, né? Olha, bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno. Ou seja, o inverno são 3 meses. Então o apóstolo está falando de ficar um bom tempo lá. Estes são os planos do apóstolo Paulo. Né? Então, falando assim, não sei se você tem alguma pergunta, se você quer contribuir. Tem uma coisa para falar aqui, né? Ele diz assim, ó, eu vou ficar até o Pentecoste, e um motivo para ficar. Meus queridos, olhe só que interessante, né? Ele fez a primeira viagem missionária, aonde ele vai até a Galácia só. A segunda viagem missionária, ele passa da Galácia, vai lá na Macedônia e chega até a Caia. E agora, então, ele está discorrendo que se abriu em Éfeso uma grande e eficaz porta. E há muitos adversários. Então, ele vai se deter lá porque há uma fluidade nas coisas do Evangelho, da maneira como ele está trabalhando, está vendo o agir de Deus, e é por isso que ele vai se demorar. Ele já tinha... Eu fico pensando assim, ó, por exemplo, eu hoje, né, que fui lá em Barreiras e não pude ir esse ano, às vezes a gente que foi, a gente que é responsável, fica com uma obrigação de ir. E não fui eu que fundei a Igreja de Barreiras, foi a missionária Sandra, mas na verdade vamos convir, na medida que Paulo fundou, que ele conhece as pessoas, não todas, mas a grande maioria, ele tem como que uma obrigação de voltar. Então, falando assim, meus queridos, eu quero encerrar esse momento. Se você tem alguma coisa para compartilhar conosco, compartilhe alguma pergunta. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.